começa a ficar um pouco preocupante a atuação. Depois a gente fala um pouco da tabela, mas falar primeiro da atuação. Foi meio ruim ontem, né? O jogo sonolento, né, Caião? Fala, Edu, João, todo mundo que nos ouve. Cara, o São Paulo, depois do jogo contra o Grêmio, só tem 2 tipos de jogo. Ou um jogo chato ou um jogo irritante. O irritante é aquele com um monte de expulsão que o São Paulo toma goleada. E o chato é o jogo que a gente viu ontem, que a gente viu contra o Santos, até contra o Fluminense, que acabou perdendo. O desempenho do São Paulo dentro de campo, depois da vitória contra o Grêmio, é para lá de chato. Assim, até na vitória contra o Red Bull, que o São Paulo, você comentou, o São Paulo faz 3 jogos que não faz um gol, e o único gol que fez nos últimos 4 foi de pênalti no último minuto ainda, porque seriam 4 jogos sem fazer gol. Uma formação no papel, a hora que eu vi, eu não esperava o Lucas de titular, a hora que eu vi a escalação, até me animou. Falei, olha, o São Paulo tem possibilidade de criação contra um time que vai vir muito fechado, chute de fora da área, vamos ter falta. Na minha cabeça de torcedor iludido, achei que viria um jogo bom para se assistir no Morumbi, né, para mais de 34 mil pessoas. E na prática foi mais um jogo em que o São Paulo não consegue criar, em que o São Paulo fica rodando a bola no sistema defensivo. O time do Cuiabá, assim, quando você... até nesse lance, se você olha, o Cuiabá ele tinha 2 linhas, uma com 7 jogadores e a outra com 3, o tempo inteiro no nosso sistema defensivo, no nosso sistema ofensivo, e que no estádio você percebia muito bem. O Luciano, que era para ser a referência, ele ficava sozinho entre essas 2 linhas, e todos os nossos meios de criação, o Lucas muito aberto pelo lado direito, participou menos do que poderia, o Michel Araújo muito aberto do lado esquerdo, e o Rames não conseguiu entrar no meio de campo. Então foi um São Paulo sem criação, foi um São Paulo com pouquíssimas ultrapassagens. Em uma delas, o Natan até fez uma boa jogada e o São Paulo poderia ter feito o gol com o Lucas, mas assim, uma dificuldade tremenda do São Paulo de criar dentro do Morumbi. E foi o que você falou, assim, as possibilidades lá na parte da tabela são improváveis, mas não são impossíveis. E se a gente olha o desempenho do São Paulo dentro de campo, você não imagina o São Paulo melhor do que se apresentou nesses últimos 4 jogos. À medida que o campeonato vai acabando, acho que o interesse vai ficando menor. Só que o São Paulo precisa demonstrar ainda, porque não está de férias. O campeonato está embolando lá em cima, está embolando lá embaixo, e se der tudo errado para a gente, tudo certo para os outros, já viu, né? Então o São Paulo precisa mostrar mais do que vem mostrando, porque tá chato ver o jogo do São Paulo. Exatamente. Ontem tinha até uma repórter, né, que não fazia tempo nenhum no jogo do São Paulo, sentou do meu lado e falou, nossa, que jogo sonolento. E eu falei para ela, já tá assim há algum tempo, já não tá aquela coisa, né? Até acho que o título da Copa do Brasil foi muito bom. O São Paulo tiveram jogos do São Paulo aí que foram muito bons, mas teve um relaxamento. Você sente isso, JP? Um relaxamento que vai custar aí um final de ano um pouco mais longo, que já poderia... eu vou ser bem sincero, você acha que o torcedor... Vou fazer outra pergunta para você, JP. Por mais que muita gente tenha xingado, né, as matérias do GE aí sobre esse risco, o torcedor São Paulino dorme de cabeça? Você acha que o torcedor do São Paulino dorme em paz? Será que não passa em algum momento ali aquele 1%, 99% da cabeça do São Paulino fala, já não tem mais risco, mas fica aquele 1%, coloca a cabeça no travesseiro e fica, e se? Você acha que poderia já ter evitado isso, JP? Edu, com certeza passa. O torcedor pode até negar, né, externamente, principalmente para seus amigos e amigas rivais, mas é claro que passa ainda a partir do momento que existe a possibilidade ainda matemática e um tanto quanto remota, mas claro que 100% tranquilo, creio que nenhum torcedor e nenhuma torcedora são paulina esteja. Já até emendando com outra questão que você trouxe, que você ia até me perguntar, eu acho que é um relaxamento natural ali do subconsciente dos jogadores, por já terem conquistado um título importante na temporada, não brigar por outro título e por nada de grande relevância dentro do brasileiro, mas essa ameaça de rebaixamento ainda tá assolando o São Paulo, então não dá para entrar num relaxamento completo. Mas eu nem acho que esse é o grande problema do São Paulo, eu acho que realmente o time não achou um encaixe tático mesmo e não consegue criar opções.
Então ontem a gente viu um São Paulo que abria muito a jogada pelas pontas, só que como o Caio muito bem destacou, não tinha passagem dos dois laterais, os dois laterais para mim foram muito abaixo do esperado. O Caio Paulista um jogo horroroso, porque o Caio Paulista vem sendo um escape do São Paulo. Ele vem sendo um jogador que dá essa profundidade pelo lado esquerdo e que quando tem a chance de ir no 1 contra 1, vinha conseguindo fazer algumas jogadas importantes que resultavam em ataques perigosos. E ontem ele não conseguiu nenhum combate. Eu fui até puxar a estatística, ele não tem nenhum drible no último terço completo, coisa que ele vinha tendo muito. Quem conseguiu isso já no segundo tempo foi o David, que conseguiu alguns dribles, algumas arrancadas por aquele setor, mas faltou muito. E já que o São Paulo não conseguiu jogar pelas pontas, a saída seria construir por dentro. Rames Rodrigues também muito abaixo, não conseguiu flutuar e achar bons espaços. Ele não deu um chute de fora da área ontem, ou de média distância, né, nesse miolo. Acho que ele deu um no comecinho do segundo tempo. Isso, verdade. Isso, verdade. Mas nada que emocionou muito a torcida, né? E o Pablo Maia e o Alisson, o Pablo também, tinha hora que ele recebia, ele tem um chute muito bom, conseguiu alguns, mas tentava ajeitar e não conseguia finalizar, enfim. O Pablo e o Alisson acho que foi um pouco abaixo do que ele vinha apresentando. O Alisson que tem sido um jogador muito regular, ontem errou alguns passes, e normal, não é nenhuma cornetada ao Alisson, que para mim fez uma temporada incrível, principalmente do meio dela para frente, né? Que ele foi realocado ali para o meio de campo, para o setor mais centralizado, segundo volante, como alguns gostam de dizer. Mas faltou um pouco dele ontem, então o São Paulo não conseguiu ter profundidade pelas laterais e não conseguiu fazer jogadas de aproximação pelo meio, no que isso resulta num jogo sem criatividade alguma e sem chance. Por isso que até, para finalizar o meu comentário inicial, Edu, mais do que problemas pontuais de peças, faltou o Calleri, é claro que isso vai ficar sempre na boca do povo ali, né? Porque realmente ele cria jogadas, né? Ele cria espaços, ataca muito bem os espaços, e como o Caião sempre gosta de destacar, os cruzamentos com o Calleri dentro da área são muito mais perigosos. São Paulo até tinha essas jogadas da linha de fundo, não conseguia vencer 1 contra 1 e optava pelo cruzamento, só que não tinha ninguém para complementar essas jogadas. Luciano não é esse cara, o Erisson também não é esse cara que entrou no segundo tempo, então achei que o São Paulo ficou devendo. E no final, os jogadores que entraram, que tiveram suas chances de mostrar um pouco mais de trabalho, eu senti que eles queriam mostrar serviço demais, sabe, pro Dorival? Todo mundo queria ser um pouco herói da partida, e aí o fim do jogo ali, do meio do segundo tempo para frente, eu já senti os jogadores que entraram insistindo num individualismo que não estava dando muito certo, Edu. Gostei da entrada mais uma vez do Thales Costa, acho que ele está pelo menos buscando, está aparecendo. Vou citar aqui rapidamente, ele não está aqui hoje, mas assim, o Felipe Ruiz, né, que tem já de praxe aqui o top 3, ele colocou Lucas, Natan e Pablo Maia como os 3 melhores. Eu não sei, ele deve ter visto o jogo de novo de olho fechado, né? Porque assim, o Lucas teve a cabeçada, talvez por isso, mas a gente espera muito mais do Lucas. Eu colocaria a dupla de zaga e o Pablo Maia, porque assim, o Arboleda e o Alan Franco, gostei novamente do Alan Franco, acho que ele... Eu também colocaria o Alan Franco. Colocaria o Alan Franco, você concorda, Caião? Colocaria Alan Franco aí também? Concordo, até teve um lance que o Cuiabá esperou o jogo inteiro para sair uma no contra-ataque e foi em cima do Alan Franco e ele fez um corte ali no último minuto providencial. Gostei da partida dele. Também gostei muito. Não entendi o Arboleda ali como terceiro, não lembro de um lance... Ele não tá aqui, né, para se defender, mas eu não lembro de nenhum lance que o Arboleda melhor tenha assim, falhado. Né, Edu? A gente pode falar mal à vontade. Exatamente. Melhor assim. Mas, enfim, vamos deixar o top 3 de lá. O top 3 fraquíssimo também. Ele colocou o top 3 de um fraquíssimo São Paulo, o top 3 fraquíssimo também, Praça. Espero que você esteja nos ouvindo. Mentira que ele tá fazendo uma outra entrevista aí. Mas um beijo para Felipe Ruiz.